que vocês viram isso? Teve gerou um pânicozinho aí na galera também, que detectaram uma variante que escapa dos testes. A pergunta do início da live, lembram? Que uma pessoa fez? Belém monitora nova mutação da Delta, já identificada em mais de 20 países, que é a AY33. Hoje, depois de ter visto essa live, vocês provavelmente entendem o que é essa AY33. O que é isso? É uma linhagem da variante Delta, né? Então ela é uma linhagem que ela tem mutações ali. E aí tem a reportagem eu trouxe do Globo aqui, mas pode ser de qualquer fonte, tá? O Haskin, se eu não me engano, o nome dele é Simão, não lembro. Que é um especialista ali em vigilância. Ele diz que a subvariante, ela pode não ser detectada por testes rápidos e pelos protocolos padrões de RT-PCR. No entanto, o Haskin disse ao Globo que os possíveis problemas não prejudicam o diagnóstico. Isso gerou muita confusão nas pessoas, porque teve muita mídia repercutindo isso aí, como se a variante AY33 ela fosse a Delta Plus. Ela não é a Delta Plus, tá? Não é. É outra variante da linhagem da Delta, ok? Não é a mesma que está circulando na Europa, e que ela escaparia do teste de PCR. Então, quanto a isso, como biomédico, eu tenho total propriedade, eu trabalhei com isso muitos anos para falar para vocês como é que funciona. Então, eu trouxe aqui algumas ponderações. Então, vou ler aqui um pouco da reportagem, só para vocês entenderem o que está rolando. O geneticista explica que os reagentes dos testes produzidos em todo o mundo são desenvolvidos para grudar numa região do material genético do coronavírus, que é justamente onde ocorrem as mutações, mas que isso não gera diagnóstico falso negativo de coronavírus a partir de um exame do tipo PCR. O especialista defende que a AY seja monitorada em Belém, mas não vê grande risco para o país, já que a variante não causou novas ondas de contaminação nos países em que está presente. Então a gente não deveria ter pânico com essa variante, a gente vai monitorar. Mesmo no Reino Unido, onde os casos voltaram a subir este mês após um pico em julho, os casos estão relacionados à subvariante AY4.2, que é a variante Delta Plus, né? Que já responde por 10% dos novos casos na Inglaterra. Olha só, agora a gente entende essa notícia aqui, né? Ficamos mais tranquilos. Então, não é porque detectaram a variante Delta, linhagem Delta lá em Belém, que essa variante vai dominar o Brasil, tá? A gente tem vários fatores aí para influenciar isso. E sobre a questão do PCR, tá? E aqui eu vou voltar aqui para o meu rosto para falar com mais calma. É o seguinte. Bom, eu já trabalhei com PCR muitos anos da minha vida, se for aí dar mais de 5 anos de experiência com isso, e eu sei, quando saíram os primeiros protocolos de detecção do coronavírus por PCR, o que foi mais usado no mundo foi o protocolo do CDC, lá de Atlanta, dos Estados Unidos. Esse protocolo, ele dizia para os laboratórios procurarem 3 alvos no vírus para poder dar um diagnóstico positivo, tá? O que são alvos? Você tem o DNA do vírus, tá? Uma sequência de letrinhas, o RNA, na verdade. Você amplifica aquele RNA várias vezes para ele virar DNA, e aí você amplifica esse DNA para você conseguir enxergar dentro de uma máquina que aquele DNA está presente ali, tá? Então, o que acontece no PCR? Para que o PCR seja possível, para que essa reação em cadeia da polimerase, que é o nome do PCR, seja possível, ele precisa de reagentes que se ligam em regiões específicas do DNA do vírus. Esses reagentes que se ligam chamam primers. Se você tem um primer que se liga numa parte do DNA do vírus e essa parte do DNA do vírus mutou, aquele primer não se liga mais. E aí você tem um falso negativo. O vírus está ali, mas como o primer não se ligou, você não tem a reação em cadeia começando e amplificando o DNA. Então dá um negativo. Por isso que o CDC fala para você usar 3 alvos. Então você coloca dentro de uma mesma reação os primers para identificarem 3 regiões, de preferência regiões conservadas em que não tem tanta mutação do vírus. Aí, só que o problema disso, galera, é que, vou contar um negócio para vocês, aí vai a galera das conspirações falar que a indústria farmacêutica quer lucrar e tudo mais. Quando você tem um laboratório de análises clínicas, qualquer um aí que vocês imaginarem, você tem que ganhar dinheiro. Você não está ali só para diagnosticar, você está ali para ganhar dinheiro, querendo lucro, certo? Se você coloca 3 alvos dentro da sua reação, que é o protocolo do CDC, a orientação, você tem que gastar 3 pocinhos, ou seja, na sua máquina de PCR cabem 96 amostras. Se você colocar para cada pessoa 3 reações diferentes, que cada uma vai identificar um alvo, você está gastando 3 pocinhos dos 96 para cada pessoa. Isso dá muito menos teste. Você consegue fazer muito menos teste com a mesma rodada da máquina. Então isso é muito custoso.
Então, o que que foi, os protocolos mostram, né, que os laboratórios podem fazer? Procurar 2 alvos, porque você consegue procurar um alvo em região conservada e um alvo em uma região que pode ter mutações, tá? Então, esse alvo em regiões que podem ter mutações, ele pode dar negativo, mas o alvo lá da região conservada vai dar positivo, porque ela não sofre mutações. Então, os laboratórios têm feito isso. Só que existe dentro, não só na legislação brasileira, mas no mundo, um negócio que chama PCR criado in-house, que é o quê? O próprio laboratório, isso a Anvisa permite, é legal, não é ilegal fazer isso, o próprio laboratório desenvolve uma metodologia e valida ela, certo? Ele valida essa metodologia. E o que, que é isso? O próprio laboratório ele tem esse poder de falar: vou testar aqui, vou pegar um controle, variante de Wuhan, por exemplo, que eu sei que é positivo, vou testar. O meu protocolo está funcionando. Só que muito laboratório, principalmente laboratório pequeno, e aqui eu estou falando, não vou falar nomes, mas eu já peguei caso demais de laboratório pequeno colocando um alvo só. E aí o que, que acontece? Se você tem uma mutação e aquele alvo é justamente o alvo que tem a mutação, o primer não vai se ligar e o PCR vai dar negativo. Então, assim, cansei de pegar diagnóstico, teste diagnóstico no Brasil. Já foi peguei assim, mais de 5 vezes, assim, de conhecidos que me mandaram resultado. Aí na hora que você vai ler a metodologia do laboratório, você vai lá, PCR feito em house, alvo tal. E não fica claro se eles estão usando mais de um alvo. Muito provavelmente não, porque vai custar o dobro, entendeu? Então, o mínimo que um laboratório deveria fazer, e isso aí as grandes marcas de laboratórios fazem, tá? Não precisa se preocupar. Se for um laboratório grande, tipo essas grandes redes aí, muito provavelmente eles estão usando 2 alvos ou até 3, tá? Porque eles são sérios. Mas existem laboratórios que estão ali no limite da margem de lucro, que eles vão usar um alvo só. E como você não tem um acompanhamento genômico de um Ministério da Saúde para falar, galera, ó, tá circulando uma variante na mutação tal aqui, que agora todos os PCRs têm que ser atualizados. Como não tem uma autoridade de saúde que faz esse tipo de trabalho no Brasil, você fica à mercê do laboratório. Então, sim, acontece em casos em que é uma variante, ela desenvolve mutações em uma região e o PCR dá falso negativo, tá? Eu estou falando de PCR. No caso de antígeno, no teste de antígeno, eu já acho um pouco mais difícil, porque para a reação do antígeno, né, do vírus, ele está tão diferente ao ponto de não ser reconhecido pelo anticorpo, é mais difícil. Agora, no PCR, uma letrinha errada, uma letrinha mutada, faz diferença. O primer não se liga. No antígeno é mais difícil, porque você tem um anticorpo, que é uma proteína, colada ali naquela fitinha do teste, sua amostra de sangue está passando ali, sua amostra de saliva está passando ali, e aí, se tiver antígeno, ele vai se ligar. Se ele ligar meia boca, porque a mutação aconteceu, mas ela não atrapalhou muito, vai dar positivo também. Então, o teste de antígeno é mais difícil de dar esse problema. Então, quando o especialista aqui, que eu agora esqueci o nome, ele fala para as pessoas não se preocuparem, que não está tendo falso negativo, eu discordo. Eu acho que você, como cidadão, você tem o direito de perguntar para o laboratório se ele está usando 2 alvos. Porque a explicação que ele deu aqui é que isso não gera falso negativo de coronavírus a partir de um exame de PCR, tá? Porque não vai. A regra é usar 2 alvos. Só que tem laboratório usando um só. Entendeu? Esse que é o problema. Então, se a gente confiar no que é correto, beleza, não precisa se preocupar. Mas a gente sabe que tem picareta, tem laboratório, não é que é só picareta também, tem laboratório às vezes que não tem um conhecimento. Gente, vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: eu, Lucas, cogitei abrir um laboratório de biologia molecular quando a pandemia começou, porque eu tenho conhecimento, tava rolando investimento aí, ó, de BNDES, bancos de investimento para poder financiar projeto, e eu já tinha trabalhado a minha vida inteira com isso. Então, eu chamei um amigo meu brincando, mas a gente estava falando sério ali. A gente cogitou abrir um laboratório, porque é tanta gente precisando de teste que quanto mais laboratório tiver, mais demanda tem também, né? Você vai faturar, era uma forma de faturar. Então, a quantidade de laboratórios sem capacidade técnica, que fazia examezinho de sangue, hemograma, vitamina, exame de bioquímica, esses exames aí que a gente faz de check-up, que migrou para um exame técnico, um exame mais robusto, que é um PCR, que depende de um conhecimento técnico ali, é muito grande. A quantidade de laboratório que fez isso é muito grande. Então eu imagino que deva estar acontecendo assim em laboratórios que migraram, principalmente, que não tem tanta expertise, laboratórios que não estão detectando
esses casos. Não é só pela variante AY33, outras variantes também, tipo a B117, que é aquela variante alfa do Reino Unido, no Reino Unido deu problema. A variante alfa estava com uma mutação exatamente na região onde o PCR estava ligando e estava dando falso negativo. Eles tiveram que mudar o PCR deles, o alvo deles, para poder dar positivo para a variante delta, para a variante alfa. Tanto que, na época, um dos sinais de que era variante alfa na amostra era que ela dava positivo em 2 alvos, mas dava negativo no alvo que a variante alfa tinha mutação. Era o falso negativo que eu estava falando. Então os dois davam positivo, falso negativo em um, e dava para você estimar qual era o avanço da alfa na sua população. Então, por PCR, sem precisar de sequenciamento. Foi muito usado no início, tá? Então isso acontece sim. Tem que tomar muito cuidado e olhar.